Olá, mais um Memória Manchete. Dessa vez, um cara que eu conheço também há muito tempo. Ele é sonoplasta, ele é publicitário, ele é radialista, ele é jornalista. Mas, cara, esse cara fez um sucesso enorme na Manchete. Edgar de Rodrigues. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, Santoro? Um grande prazer falar com você e parabenizar você por essa iniciativa aí, que realmente é sensacional. Você perpetuando o nome da Manchete aí para todo mundo mesmo, né? Porque em Portugal o pessoal tinha um carinho especial. Eu morei um período em Portugal e o pessoal também tinha um maior carinho pela Manchete. E você, além de ser um dos principais apresentadores da Manchete, você teve essa bela ideia de fazer esse apanhado geral com várias pessoas aí que trabalham na Manchete, passaram pela Manchete também. Obrigado. É para a gente deixar esse legado, né, da Manchete, para as pessoas saberem como é que foi a Manchete. Então, porque todo mundo pensa que só é aquela coisinha que está lá na frente. Não, por trás tem gente à beça trabalhando. E o Edgar, porra, foi um cara fantástico. Como é que você começou? Conta aí. Olha, eu vou, para não me alongar muito, eu vou começar a minha carreira como radialista. Foi com 14 anos de idade, lá em Cajazeiras, na Paraíba, terra da minha mãe. Até os 13 eu fiquei em Juazeiro do Norte, né? Aí quando fui nos 14 anos, por aí, 13 anos eu cheguei em Cajazeiras, terra da minha mãe, que é pertinho. E minha mãe tinha um vizinho que foi criado com ela, foi morar vizinho de um ex-amigo da minha mãe de infância. E ele era diretor da rádio. Aí minha mãe falou assim: poxa, Adegildes, não do homem. Adegildes, é o seguinte, meu filho é louco para trabalhar em rádio, por dar uma chance para ele. Ele falou: mais tarde eu te respondo. Aí foi trabalhar, voltou e eu fiquei no pé dela o dia todo, rapidamente, tá? E aí quando chegou mais tarde, rapaz, ela estava assim na sacada, né? Na janela alta. Adegildes, e aí? O que você resolveu sobre meu filho? Olha, fala pro seu filho para ele estudar, porque rádio não é para ele, não. Rádio não é para ele e tal. Eu falei: poxa vida, eu fiquei triste pra caramba. Mas não desisti. Aí eu descobri que o dono da rádio chamava-se Mozart. Mozart. Era um negão assim, tipo Denzel Washington, sabe? Sim. Aí eu peguei e fui lá na rádio falar com ele. A rádio era assim, porque a rádio ela mandava anúncios de música, né? Pedido de música, aliás. O pessoal da roça. Roça tal, não sei o quê. E a rádio era cheia de gente. Eu de calça curta. Fui lá e falei: eu quero falar com o senhor Mozart, por favor. A mocinha falou: quê? Eu quero falar com o senhor Mozart, por favor. Aí ela falou: mas o senhor conhece ele? Eu falei: eu conheço e já estou até atrasado para encontrar com ele. Muito bom. E aí ele pegou, mandou subir, rapaz. Mandou subir. Eu falei assim: senhor Mozart, é o seguinte, eu vim aqui falar com o senhor porque eu tenho um sonho da minha vida e o senhor está dentro desse sonho. O senhor pode realizar esse sonho para mim. Ele falou: o que é, garoto? Eu falei: é o seguinte, eu vim trabalhar na rádio, que é o meu sonho trabalhar na rádio. Eu sempre tive, desde 9 anos de idade, quando eu levava notícia para a rádio aqui da região aqui do Sudeste, né? Eu levava a súmula para a rádio noticiar. Eu tinha vontade de trabalhar em rádio e não tinha como. Aí ele pegou e falou assim: como é que é? Eu falei: é isso aí, se o senhor está ouvindo aí, se o puder me ajudar, eu lhe agradeço. Aí ele pegou, chamou o irmão dele era do departamento comercial, também grande, queria ele também. Aí eu repeti a história, né? Aí ele pegou e falou: chama aí o Paulo Jiquiri. Chamou o cara que era o responsável técnico. Falou: Jiquiri, a partir de amanhã esse rapaz está estagiando conosco. Pô, rapaz, um mês depois eu estava operando o programa de maior audiência da cidade. Que legal, pô. Que legal. Aí daí eu vim para João Pessoa, passei em João Pessoa, trabalhei na Rádio Correio da Paraíba lá, e na Rádio Arapuã, e logo depois vim para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu era menor ainda. Era menor, trabalhei tudo menor. E aí no Rio eu trabalhei na Rádio Continental, que foi a primeira rádio que eu trabalhei. A Continental está em toda, você lembra disso? Lembro, claro, imagina. E eu sempre chegado ao jornalismo, essas coisas todas, e aí eu trabalhava na Rádio Continental aqui, para minha felicidade, onde eu conheci Hilton Aberrian. Grande Hilton Aberrian. Grande Hilton Aberrian. Eu vi a entrevista dele, maravilhosa. Ele é maravilhoso. E quero deixar um abraço para ele. E acontece o seguinte: é o Hilton Aberrian e o Wagner Luiz Menta, que eles eram sócios na Rádio Continental. E os dois cismaram comigo para ser locutor, noticiarista. Eles cismaram que eu era um cara que
ia seguir esse rumo aí. Mas você tem uma boa voz, aí eles queriam utilizar a tua voz. E uma voz nova, né, no mercado, né? E aí eles falavam, pô, bichinha mesmo, eles chegavam, oi, tudo bem, tá tudo bem. Daí eu fui para Tupi, né, que era o meu sonho lá de João Pessoa, eu vi a Rádio Tupi, eu falei, puxa vida, sabe, lá no Nordeste, né? Sonho, né? Eu falei, pô, sonho da Rádio Tupi, né? Aí acabei indo para a Rádio Tupi, eu fui fazer umas férias da Rádio Nacional, conheci o Juvenil dos Santos, que era aqui hoje em dia é empresário da comunicação. Ele falou, você quer trabalhar na Rádio Tupi mesmo? Eu falei, quero, meu sonho. Estou todo o Rio sonhando. Aí ele pegou e falou, vai lá e fala com o Rui Sérgio. Eu fui lá, falei com o Rui Sérgio, fiquei na Rádio Tupi. Porque inaugurei, estava na Rádio Tupi AM e inaugurei a Tupi FM. Inaugurei a Tupi FM. Né? Aí fiquei na Rádio Tupi FM. Depois eu saí dali, passei pela Mesbla, onde eu fiz o primeiro jingle que eu fiz, assim, que eu botei letra no jingle, foi na Mesbla, em 76. Eu até mandei para você aí. Caramba, eu mandei dois jingles para vocês aí, da época do rock rural. O jinglista de lá fazia jingle, né? E eu era uma pessoa que eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever. E ele falava, pô, então essa base aqui para mim, eu estou correndo, ele além de fazer jingle, ele também fazia direção de cena, né? Né? Para compensar o salário que estava ganhando lá. O que acontece, Santoro? Ele deixava comigo a base, eu botava a letra, quando ele chegava, eu falava, quer dar uma ouvidinha? Não, nem vou ouvir, rapaz, você é bom para desta parte. Legal. Mandei para você. Aí saí dali, fui para TV Rio. TV Rio. TV Rio. Operador de áudio, lá na Ipanema, lá no Berro d'Água. Berro d'Água, operador de áudio lá e tal, fiz vários programas. Depois eu fui, eu fiquei entre TV Rio e Mesbla. Só que depois eu saí da Mesbla e fui eu cheguei na Bandeirantes no primeiro ano que ela inaugurou, como sonoplasta já também. Legal. A TV, ali na Álvaro Ramos, né? Ali na Álvaro Ramos. Era TV Guanabara. Era TV Guanabara. É uma pincelada assim rápida na minha história, né? Então, na rádio, eu conheci assim, o Fernando Barbosa Lima, que foi um anjo na minha vida, que me ajudou bastante. Foi ele que me deu a oportunidade também na produção depois te conto essa história. Foi aí que você entrou na Manchete com o Fernando? Foi com o Fernando que você entrou na Manchete? Não fui com o Fernando, não. Foi com o Fernando, não. Veja bem, na Manchete eu entrei porque eu tinha saído da TV, da Bandeirantes, perdão, né? Fui para a TVE, foi na TVE que eu encontrei o Fernando lá. Eu tinha vindo aqui para a região dos Lagos, eu tinha tentado uma aventura de colocar uma agência de publicidade com outro amigo meu aqui na região dos Lagos, não deu muito certo, eu bati retirada, fui para o Rio, quando o Fernando estava assumindo a superintendência da TVE. Eu fiz a mesma coisa, eu falei, pô, para falar com o Fernando, superintendente, né? Eu falei, poxa vida, cheguei na recepção. Aí eu falei, a recepção, eu tô horário marcado aí com o Fernando Barbosa Lima. A moça falou, mas estou falando, eu estou até atrasado já. Pô, aí quem atendeu foi a Vivian Perno. A Vivian, que era a produtora lá, era superintendente de produção do Fernando Barbosa Lima. Na sala dele estava ele e o Roberto Dávila. E ele sempre gostou de mim, rapaz. Foi uma coisa assim, sabe, de Deus. Porque o Fernando Barbosa Lima, ele encontrava comigo, me dava um beijo na minha testa e tal. Pô, de não sei o quê, sabe? E aí, rapaz, ele falou, o que é que você quer? Eu falei, eu quero um trabalho, porque eu estou desempregado. Aí ele falou, pô, vamos ver isso agora. Pegou um bilhete, mandou pro Napoleão na época. Napoleão, esse é um amigo meu, tal. O cara é superintendente. Está precisando de uma colocação como sonoplasta, não sei o quê, o Napoleão me negou. Falou que só tinha um operador de áudio. Não é que eu não quisesse, sabe, ser operador de áudio. Só que, poxa, o salário é a metade, né? E aí, eu voltei no Fernando, o Fernando ficou chateado, falou assim, foi o seguinte, esquece isso, rasgou lá um requerimento que ele tinha pedido para passar de setor para departamento, esquece isso. Vem cá, você faz produção. Eu falei, faço produção para mim, já fiz vários shows aqui no Rio de Janeiro, iniciativa minha mesmo, e já fiz produção para a River, produtora lá no centro da cidade e tal. Então, não se preocupe. River, bota ele na produção aqui como assistente de produção por enquanto, não tem mais vaga para produtor. Legal. Tá bom, eu quero trabalhar. Aí tem que trabalhar. Só que tinha uma produtora lá que ela era uma senhora, né, e tal, não queria ir lá para
por exemplo, fazer a cobertura do fundo de quintal do Altamiro Carrilho, sabe, lá na Penha. Não gostava de se deslocar. Não gostava de se deslocar. Não, aqui para longe não, né? Só em Panema e Leblon. Eu, Edgar de Rodrigues, da batalha, né, da guerra, vamos embora. Aí a Marinete Campos Barros, que fez o carnaval conosco na Manchete, sabe, a diretora de produção, ela falou, diga, minha cunhada ela vai ficar agora no outro departamento e você vai ficar no lugar dela como produtor. Eu falei, pô, legal, mais uma graninha, né? Então, e eu fiquei no Cinema Rio, que era um programa muito bom do Fernando Barbosa Lima, que fazia o seguinte, uma vez por mês, 5 cineastas do Rio de Janeiro escolhiam um ponto para destacar. Entendi. Sabe, conversa bonitinha, sabe, o outro fez Fundo de Quintal com Walter Lima Júnior, do qual eu fui assistente de direção, que ele me pediu para ser, porque ele não queria que a pessoa que estava lá fosse, ele me pediu para ser o assistente de direção dele. Eu disse, é o seguinte, eu vou falar com o Fernando Barbosa, você ser meu assistente de direção. Eu falei, porra, que é isso? Legal. E eu fui, cara, eu fui. Esse foi um passaporte para você ir para a Manchete. Esse já foi um passaporte. Aí na Manchete, aí vamos chegar na Manchete. Vamos chegar na Manchete, vamos lá, vamos embora. Vamos chegar na Manchete, aí vamos lá. Aí da Manchete, daí eu saí e fui para a TV Record, que era do Silvio Santos, como controle mestre, operador de controle mestre. Só tinha essa vaga lá, porque todos os controles mestres eram tudo rede sonoplasta. Uhum. E eu fui para lá. Só que quando abriu, a Manchete estava para abrir, o Carvalhinho da Manchete... Grande Carvalhinho. Grande Carvalhinho. Ele era um dos sonoplastas da Record. Uhum. E aí ele falava para mim, diga, quando a Manchete abrir, você vai ser um dos primeiros a estar lá, a ser contratado. Eu falei, pô, legal, Carvalhinho, beleza. E o pessoal foi sendo chamado e eu nada, eu fui esquecido, eu estava bem esquecido. E o pessoal falava assim, diga, vai lá, o Fabiati, o pessoal falou, vai lá. Eu falei, não, ele vai me chamar. Um dia, quando eu cheguei lá, na Manchete, já não tinha mais vaga para sonoplasta. Ele falou, diga, pô, agora tu não veio, cara, então tu vai ficar como operador de áudio. Eu falei, não tem problema nenhum, rapaz, o importante tá dentro da Manchete. Claro. Que era o grande lance, né? Naquela época era, né? Porque todo mundo queria participar da Manchete, todo mundo queria. Todo mundo participava da Manchete, equipamentos maravilhosos, novos pra caramba e tudo, e o time da melhor qualidade. Eu falei, não, eu fico assim mesmo, não tem problema nenhum. Só que na Manchete, o Luiz Glazer, que eu tinha trabalhado com ele na Band, Luiz Glazer, o Paulo Stein na época também. Isso. Chega só um pouquinho para trás, Edgar, senão está cortando tua cabeça. Só um pouquinho. Aí, isso. Okay, relaxa. Tá ok, obrigado. Relaxa. Aí o Toledo, esse pessoal que me conhecia já como sonoplasta em outras épocas, né? Falava com o Cavalinho assim, Cavalinho, esse cara é um tremendo de um sonoplasta para estar aqui abrindo carrapeta aqui na CPP. Claro. Vai chegar a vez dele e tal, vai chegar a vez dele. Aí o que aconteceu? O Glazer fazia uma série na Manchete muito legal, que inclusive fez aí uma sobre Kennedy. Sim. John Kennedy, agora não sei o que, eu esqueci o título agora. E eu fiquei 2 dias e meio com ele direto da Manchete, sem sair daí, sério, sem sair da Manchete. Uhum. Eu fiquei o tempo todo lá, ficamos, sabe, de noite direto ali, para terminar o programa que tinha data. E ele pegou no final, ele já gostava muito de mim, o Glazer, sabe? Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos amigos, mas tenho pouco, mas são bons, né? E o Glazer falou assim, mandou um bilhete, fez um memorando pro Jaquito, com cópia com Carvalhinho, com cópia pro Jaquito, falando de mim, que eu era um profissional da melhor qualidade, que vestiu a camisa do que estava fazendo e tal. E o Glazer gostava de mim ali, porque o seguinte, o Santoro, já que eu era sonoplasta também, eu já sabia as manhas, então ele estava fazendo lá o documentário, e eu estava preenchendo o documentário já com os ruídos, entendeu? Eu chamava o Beto Gouveia, no intervalo, eu dizia, Beto, volta um pouquinho aí que eu vou soltar aqui já, sabe, o efeito tal, já jogava ali porque facilitava na sonorização. Era um BG, né? Era um BGzinho para colocar na história. Não, era valendo mesmo. Era valendo mesmo. Caso, valendo, porque por exemplo, eu pegava, por exemplo, tinha lá um tanque de guerra, por exemplo, pegava um tanque de guerra e botava naquele espaço. Entendi. Tá? E quando o cara fosse sonorizar, era menos trabalho, porque já que ele estava atrasado para o garoto também, então ia aquele negócio. E como é que se diz?
sentindo já lá na frente. Tal. Aí o Grande pegou, mandou esse memorando, né, um cópia para o Jaquito, e o Carvalhinho se sensibilizou, né, porque não tinha mais como eu não passar para a sonoplasta. Aí o Carvalhinho me chamou lá no sexto andar, né, estavam reunidos lá todo mundo do programa Manchete Shopping Show, o diretor de linha, né, linha de show era o Maurício Scherman, o diretor do programa era o Eduardo Sidney. Isso. Uma equipe muito legal também, muito bacana. Era o programa, né, que o Clodovil apresentava, né? Clodovil. Exatamente. Então todo mundo em volta do Clodovil, porque ele era o principal. Ele era o astro da história. Claro. Ele era o astro do programa. E tudo tinha que ser baseado nele, logicamente. Desde a luz, a vizinha, sabe, tudo, sabe, até a sonoplastia também. Então, o Sherman não é ao Deus dará. O Sherman falava, ó, eu trabalho assim, eu quero que você faça esse programa de uma vestimenta musical assim, assado. Profissional realmente é outra coisa, né? É. Aí eu peguei e falei, assim, empreitado. E eu sentado naquela mesa aí com todo mundo, os redatores, as pessoas todas ali que estavam envolvidas no programa, estavam todas naquela mesa no sexto andar. E eu ali, Edgardo e Rodrigues, seu criado. Falei, vamos nessa. Aí eu cheguei, fomos fazer o piloto, né? Quando chegamos no piloto, o Sherman chegou lá no Estúdio A, era no Estúdio A, né? Ali embaixo. E aí o Sherman falou assim, ia chamando de um por um, cada profissional. Era naquele estúdio do primeiro andar, né? Lá do térreo, do lado do Colorbá. Isso. Do lado do Colorbá. Isso. E aí o que acontece? O Sherman falava assim, fulano de tal, de quem é a Luz? A Luz é tal, do Plínio aqui e tal. Aí ele dava uns toques na Luz, ó, a Luz está boa, mas precisa isso. Aí sobrou para o Edgardo Rodrigues. E que eu sou uma parte do programa. Aí já tentei esquecer. Sou eu, né? Eu falei, sou eu, seu Sherman. Aí ele, olha, você está de parabéns, você fez o dever de casa. É isso aí que eu quero mesmo, essa linha aí, sabe, essa abertura, sabe, você sabe, você é professor. Então, a linha melódica que o Clodovil quer, os artistas, que o Clodovil fazia um desenho no programa, e eu musicava, eu botava música assim, botava tipo ao Jaru, botava do melhor possível. Porque você tem que botar, enquanto o cara está desenhando, vai ficar sem som nenhum, tem que botar sem som nenhum, né? E eu caprichava. E não podia botar qualquer coisa, porque ele cortava a gravação. Ele era exigente. Então, eu tinha que botar, sei lá, Saravonga, sabe? Tinha que botar só coisa boa, só a nata mesmo. Isso. Para poder. Ela Fitzgerald, né? Essas coisas assim. Ela Fitzgerald, uma Nana KM. Alguma coisa assim. Nesse time aí. E aí eu recebi até carta, porque na época o pessoal via muito aquele programa do Manchete Shopping Show, era muito visto, né? Era. E Brasil todo. E o pessoal comentava, poxa, que música linda que o Edgardo colocou. Aí quando eu vi, às vezes, como vencia o mato. Edgardo, não, sou eu que botei. Brincadeira, né? Brincadeira. Claro, claro. Agora, diz uma coisa. Alguma vez você, nessa história que você tem da Manchete, você cruzou com o seu Adolfo, teve alguma história com ele aí, né? Eu tive duas importantes, né? Duas interessantes. Uma foi, eu estava na CPP. CPP, para as pessoas que não sabem, é Central de Pós-Produção. É onde a gente leva o programa para finalizar o programa, entendeu? Exatamente. Vai lá. Desculpa, é isso mesmo. Então eu estava na CPP de manhã, sábado de manhã, né? Que no Dia dos Pais era domingo. E o Perry Salles, que era o diretor do programa, Perry Salles, que era ex-marido da Vera Fischer. Era diretor do programa da Xuxa. Da Xuxa. Então a gente estava editando a Xuxa, né, lá. E ele estava caprichando, porque ele pegou um lápis enorme e botou a Xuxa para ficar rebolando, dançando em cima, sabe, em volta do lápis. Aí o Adolfo Bloch parecia uma assombração. Ele passava assim, você não tinha ideia que ele estaria sábado de manhã ali, umas 8 e pouco da manhã ali. Aí ele passou, aí ele voltou. Aí ele pegou, foi de novo, voltou de novo. Ele falou, não, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, não. Aí ele entrou lá. O que está acontecendo na minha TV?
Aí o Peixe, sabe, falou assim, ô senhor Adolfo, tudo bem? Eu vou, tudo bem não, tudo mal. Falou assim, o que é isso aí que está acontecendo? Ele falou, ô senhor Adolfo, veja bem, amanhã é dia dos pais, né? Então, veja bem, nós estamos dando um presente para os pais também, que os pais também merecem ver a Xuxa também, é especial. Nós não, você e você, seu ousado, que está fazendo isso na minha televisão, eu não quero pornografia aqui. E o seguinte, você está demitido agora. E assim a demissão do cara. Eu estava lá dentro, eu e Beto Gourmet. Que horror, cara. Foi assim, que horror, cara. Outra dele foi que a CPP ficava do lado ali, né? Ficava do lado e a CPP não, perdão, o Controle Mestre. Controle Mestre. E tinha o Tadeu era um cara, gente boa e tal. Ele foi genro do cara que representava o gravador aqui no Brasil, que era todas as televisões usavam, né? Ampex. Ampex, exatamente. Isso aqui é fera. Ampex. Então ele era genro desse cara, Marcos Salíveros. Então ele foi para lá, ele trabalhou na Tupi, e depois ele acabou indo lá para. Eu trabalhei com ele na TV. Resultado. Jovem, né? Então ele estava com uma camisa assim, uma camisa parecendo a barriga. Aí o Adolfo não tinha o que fazer, ele entrou na CPP. Ele entrou na CPP, viu o Tadeu lá. Ele falou, o que é isso? O Tadeu, o que é isso, Adolfo? Tá passando no filho? Não, estou falando da sua camisa aí. Eu não quero você aqui com essa camisa aqui, não. Tiveram que arranjar alguém, estou falando sério, tiveram que arranjar alguém para poder substituir o Tadeu ali enquanto, sabe, via a redução dele. E foi mandado embora assim. Que isso? É uma loucura. Ele implicou com a camisa do cara. Implicou com a camisa do cara. Teve outro que eu não vi, só vi o zoom lá, na manchete, foi no sexto lá. Eu cheguei lá cedo, eu cheguei na manchete, o Santorans, antes da inauguração, né? Eu cheguei dia 3 de junho, vindo lá da Record, não do Controle Mestre, né? E aí, eu peguei antes da inauguração. Então aquela vinheta bonita que você usa e tal, eu estava lá eu estava acompanhando, né? Porque, sim, na verdade, eu não tenho onde fazer ali na CPP, mas eu dava apoio moral ali. O arranjo daquele maestro maravilhoso e tal. E aí o que aconteceu? Eu cheguei na manchete antes, né? Antes de inaugurar. Sim. Da inauguração. Quando eu passei que teve essa mudança minha para manchete, lá pro Manchete Shopping Show, foi aí que eu comecei a desenvolver um trabalho mais que eu gostava mais de fazer. Sim, né? Mais detalhado, né? Mas eu não tinha apoio moral, assim, não botando culpa no Carvalho, nada disso, porque a televisão era pequena. A televisão, pra você ter ideia, a pós-produção de áudio era no corredor. Era no corredor ali, entre quando você vai ali pro estúdio B, entendeu? Era ali. Caramba! Então era ali. Então, você está solucionando uma novela, tá o pessoal passando. Entendeu? No caso do Jardim, né? Agora, no meu caso, era o seguinte, faltava música para mim, porque eu não podia mexer naquelas músicas da novela. Sim. E aí não existia uma discoteca ainda na manchete. Quem me salvou foi o Carlos Sigma, porque eu falei... Carlinhos Sigma. Isso. Eu fui lá falar com o pessoal da discoteca, o pessoal falou assim... Ele era diretor da Rádio Manchete. Ele dirigia a Rádio Manchete. Da Rádio Manchete, exatamente. Então o pessoal da discoteca falou, eu posso até quebrar teu galho, mas se por acaso o Sigma ver você aqui, ele vai dar um, porque ele já expulsou muita gente daqui. Aí eu peguei e fui falar com ele direto. Falei, Sigma, tudo bem? Aqui é o Edgardo Rodrigues. Eu falei, deve ter falado grande coisa. Aí eu falei, é o seguinte, eu sou uma parte aqui do Manchete Shopping Show, e eu não sei o que fazer, eu não tenho material para trabalhar, eu tenho um programa diário, sabe, com desfile de moda, com um monte de coisa, tá? Eu queria que você me ajudasse aí, por favor. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, olhe bem para mim. Eu falei para ele, falei assim, ó, você vai pegar os discos, vai trazer no dia seguinte, combinado assim, eu falei, combinado assim, eu pego, né? Então foi assim que uma das coisas que eu fiz lá, né, para poder trabalhar melhor, foi recorrendo ao Carlos Sigma. Mas o Manchete Shopping Show me deu muito prazer, me deu muita satisfação, viu, Santana, porque eu trabalhei com muita gente boa ali,
e conheci pessoas interessantes graças ao Manchete Shopping Show. Foi uma das coisas que eu... Agora, você ficou pouco tempo na Manchete, né? Você ficou pouco tempo na Manchete. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 anos só na Manchete. 2 anos? 2 anos na Manchete. Imagina, 2 anos na Manchete. 2 anos na Manchete. E ela te marcou tanto, né? Mas por que ela te marcou tanto, Edgar? Porque eu tive a sorte, justamente eu tive a sorte de, como sonoplasta, eu fui o primeiro sonoplasta do Manchete Shopping Show, e aí, como tinha ali uma família grande também, né? Uma família grande, era um destaque diário, eu fui para ali, tanto é que o meu horário até ele era diversificado, que eu só trabalhava de segunda a quinta. Trabalhava sexta e sábado e domingo. Porque ele só gravava o programa de segunda a quinta, né? Segunda a quinta, mas o dia todo também, né? Era 12 horas de gravação, até mais às vezes. Então, por isso, Antônio, que nesse caso foi interessante para mim, porque apesar de estar pouco tempo na Manchete, eu tive essa sorte de ser escolhido para ser o primeiro sonoplasta desse programa badalado, né? Que foi tão badalado. Até que teve no aniversário do programa teve festa para lá. Acho que o programa mais festejado na Manchete foi o Clodovil era muito famoso, né? O Clodovil era muito famoso. Muito famoso. Ele fez Mulher na Globo com a Marília Gabriela, que eu dirigi em São Paulo, lá no SBT Repórter, com legal, Scarlett Moon, sabe? Com um monte de gente. Então ele já era muito famoso, né? O Clodovil. Ele já era muito famoso. Então ele levou a fama dele para a Manchete, e o Manchete Shopping Show acabou fazendo sucesso também por causa dele. Tinha Neila Tavares, Jalusa Barcelo, um monte de gente lá trabalhando. Eduardo Mascarenhas, lembra que tinha o Eduardo Mascarenhas? Eduardo Mascarenhas falando sobre... Era um programa muito diversificado, então ele chamava a atenção por isso. Muito legal, muito atualizado. E nada a ver com aquele programa da Globo. Não, nada a ver. Totalmente diferente. Mas qual foi o fato mais marcante que você teve dentro da Manchete? Aquele que você diz assim, caramba, eu tô na Manchete, sabe, a Manchete virou essa grande TV brasileira. Qual foi o fato que te marcou mais? Eu tive dois fatos que marcaram muito. Então conte. Um deles foi o próprio aniversário do Manchete Shopping Show, que foi muito badalado. Com o Clodovil, fomos almoçar na Casa da Suíça, teve um jantar no Michelangelo, que eu até mandei umas fotos para você. Isso. E foi um evento que realmente foi badalado. Eu saí até saiu uma matéria comigo do lado sobre eu fiquei muito gratificado, porque foi feito no última hora, quando a última hora teve uma reviravolta aí no editorial dela, e aí foi num período que o Manchete Shopping Show estava no seu auge. E aí o que aconteceu? Aconteceu que fizeram uma reportagem sobre o aniversário do Manchete Shopping Show e do lado colocaram uma notinha sobre minha pessoa também. Sim, lá, legal. Já viu isso, uma parte, blá. Agora, a que mais marcou mesmo, de todas, assim, já é o final praticamente da minha estada por lá, foi no carnaval de 85, né? 84. Quando? Primeiro. 84. Não, foi o último. Não, o primeiro foi 84. Primeiro foi 84. Mas o segundo foi aquele que a Globo não queria fazer. Não, foi 84. Desculpa, 84, sabe por quê? Eu fui a voz do Sambódromo, por isso que eu lembro. Perdão, eu sei disso. É verdade. Verdade, 84, é isso mesmo. Então, 84, quando a Globo não queria fazer, devido a questões políticas, né? Que a Manchete fez e arrebentou tudo. Tá? Então, foi ali que eu realmente vi que realmente eu estava numa grande emissora de televisão. Me senti orgulhoso de botar aquela camisa amarela. Amarela com o M vermelho, né? Muito legal. Eu andava todo peitudo ali naquela vida ali, porque realmente, apesar de ter passado vários veículos de comunicação, eu via que a Manchete, além de tudo era uma família, assim, sabe, que todo mundo torcia pelo mesmo objetivo. E muito legal, cara. Então eu me sentia feliz ali na Manchete. Eu saí da Manchete uma vez, uma bobeira, não foi nada assim demais. Eu já tinha até mudado o Carvalhinho, depois me passou para o jornalismo, depois eu passei a sonorizar coisas do jornalismo. Aí, mas eu tenho assim, ótimas lembranças da Manchete, e agradeço a Deus por ter conhecido algumas pessoas como o Chico Recarei, que eu conheci lá,
que ficou, sabe, o Chico era a casa da Manchete. Era a casa da Manchete, ele fazia parte da Manchete ali. Inclusive, teve um lance que eu posso contar isso pra você. Pode? A gente estava fomos para a Avenida, todo mundo Toledo, todo mundo na terça-feira de Carnaval. E quem fazia a gastronomia da Manchete na Avenida era o Chico Recarey. Quem fazia todo o fornecimento de comida da Manchete era o Chico Recarey. Era o Chico Recarey. Isso. E a amiga dele, tem uma amiga dele que fazia o programa também, que agora me fugiu o nome dela, mas ela que me apresentou a ele. Eu não sei se por isso ele ficou assim muito, muito simpático com a minha pessoa. Nós fomos lá para fazer a cobertura na terça-feira, que teve segunda e terça, né? Perdão, domingo e segunda. Carnaval normal, né? O desfile da Escola de Samba. E na terça-feira nós fomos para lá, Toledo e companhia, um monte de gente. O que acontece? Aí fomos dispensados. O pessoal falou, não vai ter nada assim especial, vocês estão dispensados. Aí o pessoal falou, e agora? Vamos para o Galaguei. Vamos para o Galaguei do Chico Recarey. Aquela turma toda. Quando o Chico Recarey me viu entrando com aquela camisa, que ele me via assim, fazia um desconto depois em off, as coincidências com o Chico Recarey. Aí ele pegou, e aí, rapaz, eu falei, tudo bem, porque eu tava com a turma, uma boa turma, legal pra caramba. O Luizinho, diretor de TV, isso. O Toledo, um monte de gente. Aí o Chico Recarey falou assim, chamou a Márcia, que era a assessora de tudo por causa da Manchete. Isso. Tudo por causa da Manchete, na época da Edgar de Rodrigues, era a Manchete. E aí, eu queria muito o programa lá do Clodovil, ia lá e iam falar comigo e tal. Aí o que aconteceu? São dois casos. Aí o que acontece? O Chico falou assim, Márcia, vê um lugar pro meu amigo e pros amigos dele aqui, são todos da Manchete aqui, ó. Eu não quero que falte nada pro pessoal da Manchete. Só botou assim, ó, ampola na mesa. E quando estava mais ou menos assim, descendo, o pessoal disse, tá sem moral, cadê você? Aí, esse foi um dos casos. Outro caso na Avenida com o Chico Recarey, eu estava passando com o Paulo César Venceslau, no corredor assim, aí eu vi assim, ele estava no camarote dele, eu fiz assim para ele assim, ele mandou esperar. Aí eu falei, poxa vida, sabe, eu acho que ele estava fora do desfile de trabalho, né? Mas tudo bem, ele pegou e deu uma 12 anos na minha mão. Opa, que maravilha! Você e PC Venceslau já não gostam, né? Maravilha. Aliás, era a única coisa que o Carvalhinho pedia, lembra? O Carvalhinho pedia para o pessoal não beber. O PC Venceslau contou que o Carvalhinho reuniu todo mundo no primeiro carnaval e disse, olha, todo mundo pode fazer tudo, mas beber não, tá? Vamos fazer da melhor forma possível para a Manchete ser o top que vai ser. Lembra disso, né? E o PC foi entrevistado por mim também, então ele contou isso, que o Carvalhinho pediu isso, daqui a pouco ele está conversando com o Carvalhinho, aí vai passando assim os bombeiros levando um cara, era um sonoplasta que estava bêbado, ele estava em coma alcoólico, lembra dessa história? Lembra, cara, deixaram ele dormindo lá. Isso! Exatamente. Mas teve outro episódio também que foi o seguinte, o Chiquinho... O diretor técnico? Scarpa. O Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa. Ele estava do lado, no camarote dele, e que era colado com a nossa sala de sonorização. Porque eu não ficava nessa sala de sonorização, eu ficava mais lá com vocês lá, né? Com os repórteres e tal. Ali eu ficava naquele miolo ali. Mas tinha a sala de sonorização que eu ia lá de vez em quando também, porque eu fazia escola, a gente revezava. E o Carvalhinho, o Chiquinho Scarpa pediu para ver, olha só, o cara tinha aquela mordomia toda no camarote dele, queria ver da Manchete, ele queria sentar ali na Manchete com a gente e ficar vendo o desfile por ali. Falei para todo mundo. E sabe, ele fez, o Santoro, ele pegou, mandou o mestre dele vir e servir todo mundo. Aí que negócio, né? Aí o Carvalhinho olhou assim, o Carvalhinho não tinha o que fazer. Olha, pessoal, aquilo que eu combinei, tá? Eu combinei. Sem beber. Mas nego dava uns tapinhas que ninguém dava uns tapinhas de vez em quando, não tinha jeito. Edgardo, olha. É isso aí. Olha, muito obrigado pela tua entrevista, sabe?
para mostrar que você não foi só o sonoplasta, você foi publicitário, você é publicitário, você é radialista, você é jornalista, você tem carteira de jornalista. Fiz questão de chegar até aqui, o Santoro, porque eu sempre admirei a arte que você abraçou desde cedo, né? E eu, depois de uma certa idade, eu falei, poxa vida, eu vou realizar o que eu tenho vontade de fazer também, que é jornalismo, porque já escrevo muito, né? Eu sempre escrevi, eu tenho até 2 livros para, se Deus quiser, vou lançar esses 2 livros. O meu é esse aqui, né? Esse aqui sou eu, né? Que eu vou te mandar, eu vou te mandar em PDF, eu não tenho mais ele impresso, mas vou mandar em PDF para você. E como você é sonoplasta, eu vou mandar para você pelo WhatsApp. Eu tenho uma forma de mandar pelo WhatsApp, porque eu fiz um audiobook. Eu narrei ele todo, deu 3 horas. Bacana. E depois sentei com um sonoplasta, Presuntinho. Você já ouviu falar nele? Presuntinho? Não, né? Ele é Presuntinho porque ele é gordinho, então a gente chama de Presuntinho. Rapaz, ele botou som em tudo. Eu vou mandar isso para você. Esse é meu presente para você. Poxa, é um prazer, Santoro. Tá, e muito obrigado por ter lembrado de mim. Que isso? Um abraço também para Carla. Carla Leal, grande Carla Leal. Minha você mora em Rio da Justa, né? E ela mora... Eu moro em Rio da Justa, ela mora aqui, ela mora a 40 km de mim, ela mora em Búzios. Em Búzios, né? Você em Rio da Justa. Então, ó, aqui, ó, tranquilão, vai dar um mergulhinho e volta. A Carla tinha uma casa em Saquarema, agora está morando aqui também. Ela tem uma casa em Saquarema e tem outra aqui em Búzios. Você está ficando mais aqui. Mas olha só, para finalizar, eu espero que ter cumprido meu papel de... Claro, imagina. Eu falo pra caramba, entendeu? E eu fico assim, feliz por ter sido escolhido por você. E lembrado pela Carla também, né? Mas eu acho assim que, voltando ao início, você está fazendo um trabalho aí, sabe, sensacional, e vai ficar, né? Vai ficar nos anais da comunicação do Brasil. Isso. Porque muita gente, porque tá tudo bem, você falar e tal é normal, porque você é um comunicador nato e foi responsável pelo sucesso da Manchete no jornalismo durante vários anos. Um dos, né? Porque tinha muita gente. É muita gente. Um dos, mas você destacou bem. Você chegou chegando, Santoro. Lembra bem dessa história. Obrigado. Eu fico muito feliz de ter sido lembrado de você. E vou te fazer um pedido também a você. Pois não. É o seguinte, você sabe que em 2011, sem querer estender muito tempo aí, em 2011 eu não pude participar do nosso encontro, lá no Scala, do Chico Recarei. Chico Recarei. Porque eu tinha recém mudado para cá, para Rio das Ostras. Então eu estava naquela fase de mudança e tal, não deu para ir mesmo. Mas você foi em outro encontro. Eu fui em 2014. 2015. Aí eu quero te pedir encarecidamente, para você fazer um outro. Vamos fazer. Porque é tão bom, agora, dali para cá, quantas pessoas não estão mais aqui? Já morreram, já morreram. A gente tem que fazer isso aí mesmo. Nós fizemos um ano passado, né? O ano passado nós fizemos um ali no bar do Hotel Novo Mundo. Ali no bar do Hotel Novo Mundo. Então, para gente encontrar, para a gente se ver e tal. Vamos fazer esse ano também. 3 de junho. 3 de junho, não, 5 de junho. Vamos ver que dia que cai. A gente combina com o pessoal e no grupo aí fala para todo mundo. Tá bom? Não sei se é possível fazer com o Chico Recarei ou não, mas seria legal. Vamos tentar. Vamos tentar. Ele ama a Manchete. Ele ama a Manchete. É impressionante. Meu amigo, obrigado querido. Por qualquer coisa aí, tá? Vou terminar como a gente terminava o Jornal da Manchete. Eu sempre encho o saco de todo mundo e com o gesto que o João Saldanha fazia, que ele falava assim, né? Um abraço, gente. Um abraço. Então eu vou dizer, fique com a gente. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Obrigado. Deus, obrigado por tudo. Tá, tchau.